Olha o que está escrito nesse texto, Gênesis 26. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Preste atenção. Não foi a primeira fome que houve. Então eles já haviam tido notícia de outras naquela terra. A crise não é uma notícia nova. A seca não é uma notícia nova. São coisas que já aconteceram. No entanto, o Senhor disse a ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha o que Deus está falando para esse homem. Você tem que estar no lugar que eu vou direcionar você. Teve uma palavra que falou muito ao meu coração essa semana. Pessoas boas em lugares errados é um desastre. Por mais que sejam pessoas boas, se estiverem em lugares errados, isso será um desastre. Jonas era um bom homem, um bom profeta, um abençoado do Senhor, mas estava no lugar errado e trouxe um desastre para a vida do capitão e dos tripulantes do navio que ele pegou. Não basta uma pessoa ser boa de coração, ela precisa estar no lugar certo. Você pode ser bom de coração, mas estar atraindo o desastre, porque está no lugar errado. Nós temos que descobrir, através do GPS do céu, o lugar que Deus quer que nós estejamos. Não é qualquer lugar que Deus quer que você esteja. E Deus falou para Isaque: não desças ao Egito, porque Deus conhecia o coração dele. E o Egito parecia ser o lugar certo. Parecia ser. Mas nem aquilo que muitas vezes parece ser o lugar certo é o lugar certo. O que você está dizendo com isso, profeta? O que eu quero dizer é que nós precisamos da localização certa. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós. Aonde Deus tem para nós. Então, as minhas emoções, elas têm que ficarem do lado de fora desse tipo de direção. Porque senão as minhas emoções, elas vão colocar tudo a perder. Tuas emoções, ela é a causa de muito impulso errado. Tuas emoções levam você para longe da vontade de Deus. Tuas emoções fazem você lidar com as coisas sem a sabedoria de Deus. É por isso que você tem que começar a trabalhar para buscar a direção de Deus para a sua vida. Deus disse: habita na terra que eu te disser. Diga para a pessoa que está ao seu lado: há um lugar que Deus quer que você esteja. Porque nós pensamos assim: aonde eu for, Deus me abençoará. E não é assim. Isso está errado. Existe um lugar que você vai frutificar mais do que o outro. Você vai ver aqui ao longo da passagem que nós vamos ler, que Isaque semeou em um lugar e colheu 30, 60 e 100 por um. Só que o lugar que deram para ele foi um lugar irregular para ele plantar. A pior terra que havia na terra dos filisteus foi a terra que deram para Isaque. E mesmo assim foi nesse lugar que ele prosperou. Porque, querido, mais importante do que a boa terra, mais importante do que o potencial
de multiplicar, é você estar no lugar certo que Deus determinou para você. E eu vejo aqui por essa história que, muitas vezes, humanamente falando, tem coisas que são inexplicáveis, mas elas acontecem porque estamos no lugar certo. Você vai viver muitas, durante a sua jornada, experiências, onde você vai perguntar como é que isso aconteceu. Isso aconteceu porque você estava no lugar certo. Se você estivesse no lugar errado, certamente não iria ter acontecido da mesma forma. Então o Senhor já antecipou Isaac: não desças ao Egito. Você vai para o lugar que eu te disser. É muito importante nós compreendermos essa palavra, ir para o lugar que Deus tem para nós. E no verso de número 3 diz assim: peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Depois do verso 6 ao verso 12, você vai ver que Isaque repetiu o mesmo erro do pai. Quando Abraão chegou com Sara, sua mulher, na terra dos filisteus, ele mentiu sobre a sua mulher. Ele disse: é minha irmã. Isaque repetiu o mesmo erro que o pai. Ele não era nascido quando o pai dele mentiu para o rei filisteu. Mas para você ver que o pecado do pai repetiu na vida do filho. Aqui nós vemos que, assim como as bênçãos são geracionais, as maldições também são geracionais. E às vezes a tentação do pai vai ser a tentação do filho. O problema do pai ou o problema de alguém da família vai ser o problema também daquela pessoa. E isso só pode ser quebrado a partir do momento que existe uma mudança também de caráter. De parte de quem, profeta? Da parte do filho. Você está entendendo? No verso número 12, a Bíblia diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou 100 vezes o que ele plantou. Qual o investimento que dá 100 vezes mais hoje, nos dias que nós vivemos? Ele plantou no pior lugar que deram para ele, e ele colheu 100 por 1. Foi uma super colheita. Diga comigo: super colheita. Isso é sinal de prosperidade. Isso é sinal de que Deus estava abençoando. É a mão de Deus, não tem outra explicação. E aqui diz, no verso 13: e engrandeceu-se o homem, e foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. O objetivo da riqueza é tornar você poderoso, mas não um poderoso avarento, ganancioso. Um poderoso que possa honrar o nome do Senhor. Porque o objetivo de Deus em Abraão, o objetivo de Deus em Isaque, era esse: tornar poderoso, para que o nome do Senhor fosse glorificado.